Muito bom dia para você, feliz sábado, onde você estiver. Você é bem-vindo a adorar conosco. Nós estamos desde Orlando, conectando com todos. Nós temos hoje uma situação um pouco diferente. E você, quando talvez estiver vendo a nossa mensagem, já vai ver no vídeo, não no chat ao vivo, mas queremos louvar a Deus de qualquer forma e queremos também convidar você a louvar conosco. Nós vamos cantar no hino número 7. Louve a Deus conosco. Muito bem, vamos dedicar um tempo para a oração. Não sei se tem algum pedido nessa hora para orarmos. Vamos orar pela irmã Edith, né, que ela hoje não pôde vir, ela foi hospitalizada. Vamos orar por ela. A Kelly também que está precisando da oração. Eu gostaria de interceder por toda essa pandemia, por toda essa confusão que tem virado a vida de muita gente. Que Deus tenha misericórdia e continue pondo a mão, curando, para a honra e glória do nome dele. Então vamos ajoelhar, né, para orar. Diante do Senhor, nesta manhã, continuamos, Pai. E nesta hora, ao ajoelharmos, com o nosso coração agradecido pelo que o Senhor tem sido para conosco no dia a dia. De uma forma muito especial, eu quero agradecer o Senhor pela proteção que me deste nesta semana, depois do acidente que tive na quarta-feira. O Senhor me livrou de uma forma maravilhosa. E quero nesta hora dizer a Ti, muito obrigado, Pai. De uma forma especial, meu Jesus, queremos interceder, colocando diante do Senhor o nome da irmã, a irmã Edith, que está hospitalizada. Queremos colocar diante do Senhor também a Kelly. E de uma forma especial também, Jesus, queremos suplicar a sabedoria dos céus aos dirigentes das nações,
E de uma forma especial rogamos pelo nosso país, o Brasil, por os Estados Unidos, que o Senhor dê sabedoria aos dirigentes dessa nação, como o Brasil, como aqui, e todo o país, todo o mundo, Senhor. Que o mundo tem passado, tem sofrido por esse problema do vírus, por essa pandemia. Rogamos que a mão do Senhor possa estar estendida sobre essas nações, sobre os dirigentes, para que ajude, Senhor, com a sabedoria dos céus, fazer com que essa pandemia possa ficar mais suave para as pessoas, que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se locomover de um lado para o outro, e há muitos países com restrições, e isso tem atrapalhado as suas vidas, o mantimento para os seus lares, e rogamos que o Senhor possa colocar um basta em tudo isso, que a tua mão, Senhor, possa, de uma forma especial, parar. Pare, Senhor, estamos cansados já desse vírus, estamos cansados dessas pandemias, meu Deus. Coloque o teu braço, estenda a tua mão para que dê um basta em tudo isso, trazendo a paz às pessoas, trazendo para as pessoas esse bálsamo da esperança, esse bálsamo que possa trazer para ele a alegria de poder viver cada dia, trazendo sustento para os seus lares e também te servir. Esteja com cada nação, esteja conosco enquanto te adoramos aqui nesta manhã. Que a tua mão esteja também sobre a Kelly, sobre a irmã Edith, que está hospitalizada. Esteja com elas, que está precisando muito da tua direção. Cuide-o aonde estiver nesta hora. Que o amor do Senhor esteja constante, que elas venham sentir esse grande amor do Senhor nas suas vidas. Rogamos não que haja em nós merecimento. E de uma forma especial, que o Espírito do Senhor seja derramado nesta hora sobre o pastor Thomas, para que a palavra que ele vai trazer possa chegar aos nossos corações e possa alcançar também os corações das pessoas que irão escutá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A moça poderia fazer ao vivo através do Facebook também. Muita gente pelo Facebook dá para fazer ao vivo. Eu vou gravar. Está sendo gravado ali, né, para depois. Está sendo gravado, mas nós podemos lançar também. Hoje tivemos uma certa dificuldade com a tecnologia. Eu creio que a Caixa, né, que está tendo problema com a internet, né, a distribuição está tendo dificuldade, ela já caiu 3 vezes. E agora caiu novamente e nós estamos gravando para depois lançar então no YouTube. Que ok. Deus te abençoe, pastor. Amém. Muito bem, então é provável que quando você veja esse sermão, você não vai ver o ao vivo, como era a nossa pretensão, mas você sabe que a tecnologia é muito boa e interessante, mas às vezes dá algumas falhas. Isso não importa, né? Isso não importa. A bem da verdade, eu vi o novo presidente da Divisão Sul-Americana falando outro dia um detalhe bem interessante, que ele dizia que com a pandemia todo mundo se preocupou que as igrejas estavam fechando, mas na verdade as igrejas se abriram. Você está vendo essa live e você pode acessar a live de muitas igrejas que antes a gente não tinha. E a pandemia que deu essa possibilidade para a gente de poder chegar até você. Então eu gostaria realmente de louvar a Deus por causa disso e agradecer. Aonde você estiver que você vai ver essa live, pense no seguinte: Cristo prometeu que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Aonde você estiver, aí é a igreja. Deus vai estar com você. Bem, eu quero ler para você um pouquinho uma biografia simplesinha de Jesus, que eu encontrei já faz algum tempo. Não tenho aqui a fonte exata, mas realmente não foi eu que escrevi. Mas falava assim, essa biografia: há 21 séculos, Jesus nasceu contrário às leis naturais. Ele viajou só uma vez fora do seu país. Ele era pobre, os pais dele não tinham nenhuma influência, não tinha dinheiro e nem educação formal. Na infância, ele deixou preocupado o rei. Na meninice, ele confundiu os doutores. Na maturidade, dirigiu a natureza. Caminhou sobre o mar, sossegou tempestades e tudo mais. Sarou multidões sem remédios e sem dinheiro. Nunca escreveu um livro.
Mas todas as bibliotecas do mundo não podem conter os livros escritos sobre ele. Nunca compôs um hino sequer, mas forneceu tema para mais hinos que todos os escritores de cantos junto, toda a história da humanidade. Nunca fundou um colégio, mas todos os colégios juntos não têm tantos estudantes como ele. Nunca estudou medicina, mas sarou mais corações quebrantados do que todos os doutores. Nunca comandou exércitos, nem convocou soldados, nem disparou nenhuma arma. Contudo, nenhum líder teve tantos voluntários que sob as suas ordens levasse os rebeldes a depor as armas e se entregar sem disparar um único tiro. Cada 7 dias, todos param em sua honra, adorando-lhe em reuniões. Os nomes dos estadistas, os nomes dos romanos, dos gregos, todos desapareceram. Mas o nome de Cristo é cada vez mais conhecido. Passaram-se 21 séculos desde a sua morte, mas ele continua vivo. Herodes não podia matá-lo, Satanás não podia seduzi-lo, a morte não podia destruir, nem a sepultura pôde retê-lo. Ele se sobressai sobre o ponto mais alto da glória celeste, proclamado por Deus, reconhecido e adorado pelos anjos, temido pelos demônios, como Cristo vivo e pessoal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto mais agora da pandemia, mais atual, mas a bem da verdade o contexto da vida de cada um de nós, não sei se você que está me ouvindo foi diferente, mas quase que a vida da gente a gente pode definir como de canseira, de sofrimento, de lágrimas, de dor, de doenças, de problemas, de lutas, de dificuldades, né? Até a gente pode não conviver diariamente com toda essa dor, com todo esse sofrimento, mas a gente vive rodeado disso tudo. A gente vive rodeado disso tudo. E é interessante que na vida de cada um de nós há vários dias muito tristes, muito tristes. Mas é interessante que parece que os dias tristes marcam mais a vida da gente do que os dias alegres. A gente sempre se lembra dos dias que foram difíceis. Dos dias fáceis muitas vezes a gente esquece pelo caminho, né? Agora, eu quero ler um texto para você. Os versos de hoje podem ser chamados como talvez um dos mais lidos e de mais lindas mensagens da Bíblia. É o convite de Jesus para todos nós. Eu quero que você, onde estiver aí, abra a sua Bíblia se você puder, o teu celular, seja o que for, no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 11. E eu vou ler 3 versos. Capítulo 11, os versos 28, 29 e 30. E vamos meditar um pouco sobre eles. Na minha tradução, a tradução contemporânea, eu leio da seguinte forma: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o verso 30, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Veja bem, aqui é um convite de Jesus. Quando você recebe um convite de casamento, um convite de aniversário, um convite para formatura, seja o que for, normalmente um convite tem 2 características. O convite sempre é pessoal, nunca é coletivo. Sempre é pessoal, fulano de tal. E evidentemente que como o convite é pessoal, ele é intransferível. Você não pode transferir para ninguém o convite. Verdade? Então veja bem, quando Cristo faz um convite para você e para mim, aqui esse é um convite que ele faz direto para você e é intransferível, é pessoal e intransferível, ele convida a cada um de nós, não é? É o convite de Jesus para quê? Para que você tenha alívio, para que você tenha descanso,
para que você receba dele a paz da alma que muitas vezes a gente está precisando. Simplesmente porque longe de Deus não há paz, não há sossego no nosso coração. Mas eu quero colocar para você que esse texto é o que a gente pode chamar de gradação ascendente. O que é gradação ascendente? Eles são 3 convites. Só que você aceitando o primeiro, você é levado ao segundo, e se você aceita o primeiro e o segundo, você é levado ao terceiro. É uma gradação ascendente, você vai crescendo em cada momento que você aceita o convite. Então, essa gradação ascendente nos convida a 3 pontos. O primeiro deles, Cristo fala, vinde a mim. Esse é o primeiro convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? Vamos pensar um pouquinho. Talvez você, e há muitas pessoas também, que você pode conhecer, que estão cansados do trabalho físico, da vida agitada, para sustentar a família, a luta que é, ainda mais agora na pandemia, às vezes você não pode sair de casa, você não pode ter a manutenção básica da tua família, a preocupação, a luta, trabalho físico. Aos que estão cansados de lutar com doenças, ou neles próprios, ou com alguém da família. E até eu quero fazer um pequeno parênteses. No ministério eu sempre alertei as pessoas que ficam cuidando de pessoas doentes durante muito tempo. Os de em volta, ao redor, não percebem, mas muitas vezes quem cuida de um doente fica tão doente quanto. Porque o desgaste é tremendo. Ainda mais quando você cuida de algum idoso, por exemplo, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem noite, você não tem madrugada. São 24 horas, crianças novas, pessoas doentes, é difícil. Então, às vezes você pode estar cansado de lutar contra a doença. Então, também tem aqueles que estão cansados do trabalho mental, em escritórios, em ambientes universitários, lutam tanto com a cabeça, cansados mentalmente. Aos que se acham cansados por desavenças na família, ou no trabalho, ou na sociedade. Mas ao inverso também existe, né? Também aos que estão cansados de não fazer nada. São inoperantes, ficam cansados de não realizarem nada na vida. Isso também traz cansaço. E o convite de Jesus é para todos nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessas palavras, Cristo convida a todos. Todos nós estamos sobrecarregados. Mesmo que se não for por algum desses aspectos que eu citei, nós estamos sobrecarregados e cansados do fardo do pecado. Você e eu carregamos esse fardo. Você e eu lutamos contra isso. Você e eu temos dores e sofrimentos. Mas, muitas vezes, exatamente, mesmo carregados ou sobrecarregados pelo fardo do pecado, pode ser que passe na tua cabeça agora, você que está me ouvindo, onde você estiver, que pode ser que você tenha medo de aceitar o convite. E eu quero citar o texto de João 6, verso 37, para você, que diz assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. Cristo nunca vai lançar você fora se você quiser aceitar o convite dele. Ele garante pela palavra dele que ele vai te aceitar. Ele está te chamando. Venha a ele. Vinde a mim, ele diz. Vai a ele. E isso, se você aceitar, vai te levar ao segundo convite. Que ele diz assim, no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Veja. No português a gente tem também uma outra palavra para definir jugo, né, que é canga. A canga. O que acontece com a canga? O jugo ou canga é um instrumento de madeira que se coloca sobre 2 animais para o serviço. Normalmente 2 animais iguais, você não coloca um cavalo e uma vaca, você não coloca um boi e um jumento, não. São 2 bois, 2 vacas, 2 cavalos, enfim, sempre cavalos iguais, ou o jugo é igual para 2 animais iguais, não é? Então Jesus, quando fala para você, tomai sobre vós o meu jugo, o que é que ele está falando para você e para mim?
Jesus está oferecendo o jugo dele. Que são os jugos dele? Os ensinos, a lei, especialmente a vontade dele para a tua vida e para a minha, que muitas vezes a gente não aceita esse jugo, porque a gente se acha mais importante ou mais sabido, ou que as coisas dele são desnecessárias. Pode ser que você esteja vivendo um momento desse na sua vida, e ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, não é? Porque quando a gente coloca o pescoço debaixo desse jugo de Jesus, você e eu estamos submetendo a nossa vontade à vontade dele. Ele passa a mandar. Ele é que vai determinar, não é? Você e eu estamos entregando a Jesus o comando da nossa vida. Nós estamos aceitando o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida de Cristo para você e para mim. E o que significa o estilo de Cristo? Você e eu devemos ser cristãos na família, devemos ser cristãos na sociedade, devemos ser cristãos no trabalho, na vida profissional, nas roupas, no falar, no se comunicar, nos dízimos, nas ofertas, na fidelidade a Deus em todas as coisas. Isso são jugos de Cristo. Será que isso é pesado? Será que é pesado para você? É difícil você e eu aceitarmos? Ele nos convida, tomai sobre vós o meu jugo. E se você coloca isso, você tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não aceitaram. Eu vou citar um para você. Você está com a Bíblia aberta em Mateus 11, vira algumas páginas para Mateus 19. Jesus teve um encontro com um rapaz que procurou Jesus. Ele o procurou. E Jesus teve um diálogo com ele. E o verso 16 diz assim, do capítulo 19 de Mateus: ora, aproximando-se dele um homem, lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele queria ser salvo, ele se preocupava com a salvação. Mas depois do diálogo com Jesus, o que aconteceu? O verso 22 diz assim, olha: o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja bem, irmãos, ele tinha muitas propriedades, por isso a gente popularmente chama ele do moço rico, não é? O moço rico. Vejam, ele foi para Jesus, mas a história demonstra o desastre que a gente ia a Jesus sem colocarmos o seu jugo. Que ele fala, coloca o meu jugo. Pode ser o que for, na família, socialmente, profissionalmente, no vestir, no falar, nos dízimos, na fidelidade, enfim, todas as coisas. Mas a expressão aqui é bem clara. Quando ele falou para o moço rico, olha, meu jugo é esse. O moço se afastou triste. Ou seja, o moço aceitou o convite de Jesus, mas não aceitou o jugo de Jesus. E hoje você e eu muitas vezes passamos pelo mesmo problema. E a gente pode colocar isso como de meio cristãos. A pessoa quer vir à igreja, quer ter a esperança da salvação, quer dizer que é cristão, quer estar ligado, mas não quer responsabilidades, não quer desafios na vida dele, quer que a vida dele continue correndo e escorrendo tranquilamente. Por quê? Ah, não, isso não é comigo. Não. Você aceita o convite? Você deve se submeter ao jugo. Essa é uma realidade, é o texto do convite de Jesus aqui para você e para mim, não é? E, veja bem, a expressão tomai sobre vós o meu jugo significa o quê? Em outras palavras, vamos fazer uma transliteração aqui, né? Aceitai a minha vontade para a vossa vida, é isso que ele está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, portanto, aceitar o jugo de Jesus é o mesmo que fazer para Jesus uma entrega completa da vida. Tudo que somos e tudo que temos vai ser dirigido por Cristo e não por você e por mim. E Paulo viveu bem isso. Você conhece o texto de Gálatas 2:20, talvez na tua cabeça não entre agora, mas o texto diz assim: estou crucificado com Cristo, portanto já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí ele explica o que significa isso. Ele diz, e o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Se você quer realmente viver para Jesus, você tem que viver com Jesus. Amém. O jugo que une os dois no mesmo serviço. E isso leva ao terceiro ponto, que é a continuação do verso 11, 29, diz assim, como nós já falamos, tomai sobre vós o meu jugo, e aí ele coloca, e aprendei de mim. Então veja, terceiro convite é o quê? Aprender dele. A Bíblia, é bem interessante isso aqui em Mateus, porque a Bíblia, em muitos lugares, apresenta coisas da natureza para ilustrar as coisas espirituais. E às vezes também, especialmente João, compara em 2 lugares dos escritos dele, Jesus a um animal. Por exemplo, no Evangelho de João, ele fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no Apocalipse, ele vai chamar de Cristo como o leão da tribo de Judá. Porque como leão, ele lutou bravamente contra as forças do pecado e do mal. Aqui em Mateus não usa nenhuma expressão de animal. Não relaciona Cristo com nenhum animal. Mas a referência aqui do jugo é o boi. Claro. Por quê? Porque o boi é um animal que sempre foi colocado pelo homem debaixo de jugo, para trabalho, para serviço. Mas eu não sei se você conhece o processo que se usa para treinar um novilho no jugo. Sabe qual é? Bem simples, bem simples. Se usa um boi velho, treinado, que conhece o dono, conhece a tocada do dono, conhece a voz do dono, os comandos do dono, conhece os caminhos da propriedade do dono, e pega-se o novilho novo e junta-se no mesmo jugo com esse velho. E é o velho que nos atoleiros, quem é que puxa realmente o peso? O boi velho. Quando vem as subidas, quem é que realmente faz o carro subir? O boi velho. Quando tem os atropelos do caminho, as dificuldades do caminho, quem é que realmente puxa? É o boi velho. Então veja bem, quando Jesus convida você e eu, aprendei de mim, o que é que ele está dizendo para você e para mim? Olha, meu filho, eu sou o boi mais velho, você é o boi mais novo. Fica do meu lado, me acompanha, vai no meu trote, vai no meu caminho, eu sei o caminho. Não é? É isso que ele está dizendo. Eu conheço o Pai, eu conheço a vontade do Pai. Eu conheço o caminho porque eu vivi na terra, eu já sangrei meus pés nesses caminhos. Eu sofri aí, eu sei o que é, eu passei por lutas, por aflições, por dores. Eu tenho todo o poder e eu vou carregar você nos momentos difíceis. É isso que ele está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Percebem? Essa ascensão gradativa é muito interessante, essa gradação ascendente, né, que a gente fala. Então, veja bem, depois de a gente ir a Jesus e aceitar a sua vontade para a tua vida e para a minha, é um privilégio nosso a gente desfrutar a companhia dele e aprender dele. Mas a pergunta é, quando hoje eu desfruto da companhia de Jesus, quando hoje eu consigo ouvir a sua voz, quando hoje eu me aproximo dele? Eu vou citar algumas situações para você, pois é, quando você lê e estuda a palavra dele, a Bíblia, quando você compara alguns textos, por isso temos a lição da escola sabatina, que hoje infelizmente por problemas técnicos a gente acabou interrompendo e foi mais curta, mas sempre nós temos, cada dia estudamos um pouco, não só a lição da escola sabatina, mas nós temos o que muita gente já não estuda mais, nem lê mais, o ano bíblico, que é uma bênção, não é? Então quando você estuda ou lê a palavra, quando você mantém comunhão com ele pela oração, quando você permite que a vontade dele dirija a tua vontade, por isso Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a bem da verdade hoje, irmãos, se a gente for analisar friamente, o mundo pertence aos violentos, aos desonestos,
aos mentirosos, aos orgulhosos, aos jactanciosos. Aqueles que são mais enganadores são os que têm mais sucesso muitas vezes. E a gente está assistindo isso, infelizmente, na nossa própria terra. Que hoje os enganadores estão saindo de inocentes e os inocentes estão pagando preço. Mas, sabe, irmãos, Jesus, porém, convida você e eu exatamente para o inverso. Jesus convida para você e eu sermos mansos e humildes e termos a nossa vontade sujeita a Ele, para que a gente não seja meio cristão como o moço rico, ou meio cristão como tanta gente que a gente conhece, ou que até a gente seja mesmo hoje. Não, Ele não quer. Porque o mundo aceita qualquer um de nós meio infiel. Você pode ser meio fiel a Deus e meio fiel ao mundo, o mundo te aceita. Mas Cristo não aceita metade da fidelidade. Não é? Por isso o maior apelo da Bíblia está em Provérbios, diz: dá-me, filho meu, o quê? A única coisa que Cristo não tem sua. Ele tem a tua vida, Ele tem o teu dinheiro, Ele tem o que você imaginar, Ele é dono. Mas Ele não é dono do teu coração. Por isso Ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração. Não é? Ele quer que você e eu sejamos mansos e humildes nesse mundo de atropelo e de confusão e de pecado como a gente está vivendo. Então, quando você e eu aceitamos o convite de Cristo e caminhamos com Ele, cada dia você e eu seremos transformados e o nosso caráter vai ser semelhante a Jesus um pouco mais cada dia, pela atuação e o poder do Espírito Santo na tua vida. Não é? Então, veja bem, pode ser que até você já pensou em desistir da luta cristã por causa das tentativas da vida que acabaram em fracasso, em quedas que você já passou. Não importa isso. Há pessoas que desistem da vida cristã ou se mantêm quase só de aparência porque não conseguem manter a conduta cristã constante, crescendo, subindo. E Satanás acaba sempre usando isso para sugerir que não adianta você lutar contra isso, porque sempre você vai fracassar. Sempre você vai cair. Mas sabe, irmãos, meu amigo, minha amiga, você que está conosco, você e eu não podemos nos deixar vencer pelas tentações. Você e eu temos o segredo da vitória. O segredo da vitória consiste exatamente em refazermos diariamente a nossa comunhão com Cristo. Cada dia Ele vai te chamar de novo: vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Não importa se até agora você tem caído e não aceitado esses convites, não importa. Importa que o segredo da vitória consiste em a gente refazer diariamente a nossa comunhão com Jesus. O segredo da vitória consiste em nós permanecermos dependendo da graça e do poder que Jesus dá para você e para mim. Por isso, irmãos, tem um texto bem interessante de uma escritora chamada Ellen White, que ela diz assim: quando perdemos de vista o grande quadro que Deus tem em mente para nós, as pequenas miudezas ocupam o espaço. Se você não tiver na mente que Cristo não quer só que você tenha comunhão com Ele agora, porque Ele quer apenas e tão somente usar agora para te preparar para estar eternamente com Ele. Se você perder de vista esse quadro, Satanás pode ganhar, mas ele é derrotado em nome de Jesus. Aceite o convite de Cristo, não é? Aceite o convite de Cristo. Em Mateus 24, verso 12, tem exatamente um quadro, vamos dizer, uma pintura, dizendo exatamente o que está acontecendo hoje. 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aqui não está dizendo que de todos vai esfriar, está dizendo que de quase todos. Por quê? Porque de você e de mim, como cristãos, adventistas ou cristãos, onde você esteja, o amor não deve esfriar, porque o amor é divino. E é Cristo que coloca o amor dele pelas pessoas que estão lá fora precisando de você no teu coração. Então, o meu convite para você hoje é o meu apelo: aceite o convite, vá a Jesus. Cada vez que aceitamos o convite, dia a dia, Ele pode e deve nos transformar. Que você e eu sejamos transformados. Eu não sei aonde você está, não sei quem você é, onde você vai ver, mas uma coisa eu sei: um dia no céu a gente pode se encontrar,
porque fomos transformados pela graça de Cristo, porque aceitamos o convite, fomos a Ele, aceitamos o jugo dEle e aprendemos dEle. Que Deus te abençoe e te guarde, a você e a sua família. Amém. Amém. Vamos orar? Curve a sua fronte onde você estiver e nós vamos clamar a Deus. Pai querido, muito obrigado por esse convite. Aqui está um grupo de pessoas que aceitamos o teu convite. Tanto os que estão assistindo a live, como nós aqui presencialmente, queremos te dizer que aceitamos o teu convite. Que o Senhor seja o soberano da nossa vida, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve, nos carregue nos momentos que precisamos ser carregados. Que a tua graça nos baste, Pai. Que a unção do teu Espírito possa ser renovada sobre nós cada dia, para que aceitemos o teu convite, sejamos conduzidos para mais junto de ti, e que assim possamos dizer em breve: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque o amor de quase todos esfriou, mas o nosso amor foi reavivado cada dia, ao olharmos a Cristo. Cada dia que possamos ser transformados para esse encontro maravilhoso. Abençoa cada um e a cada família representada onde estiver. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, te agradecemos e te louvamos. Amém.